Fala, minha gente, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, alunos, professor, professora presencial, tá? Muito obrigado pela parceria de sempre de vocês. Aqui com vocês, professor Joalan, unidade 2 daquele componente maravilhoso, componente de educação física. Eu sei que eu sou suspeito para falar, mas para mim é a melhor disciplina. O que vocês acham? Eu gosto mais de educação física ou de outra disciplina aí? Depois vocês me contam nas atividades, tá bom? Falando em atividade, já fica aqui o meu agradecimento aos professores e alunos que estão encaminhando aí as atividades. Já vi algumas delas no grupo. Fico muito feliz em ver o retorno de vocês. Vou fazer o possível para comentar todas lá e elogiar cada um dos lindos trabalhos que vocês fazem pra gente, tá bom? Te agradeço demais. Vamos lá para nossa aula de hoje? Aula 13, tá? Uma aula que tem uma temática bem bacana. E ela fala sobre envelhecimento e atividade física. Mas, professor, uma aula sobre envelhecimento, eu sou tão jovem. Por que eu vou fazer com uma aula dessa? Daqui a pouquinho eu vou te falar, hein? E aí, nessa aula, a gente tem as seguintes temáticas de hoje. Temos aí, deixa eu pegar aqui minha canetinha, porque eu gosto de ficar riscando, vocês sabem disso. Vou ter epidemiologia do envelhecimento, tá? Alterações relacionadas ao envelhecimento, benefícios da prática regular de atividade física para o idoso, e aqui vai chegar o nosso ponto de saber por que eu tenho que saber disso, programas de atividade física para os idosos e diretrizes da atividade física para os idosos, tudo para os idosos. Mas, professor, eu não sou idoso. Olha aí a nossa senhorinha aí, ó. Eu quero que vocês cheguem na idade dessa senhorinha desse jeito aí, ó. Felizes, muito bem de vida. Por quê? Chega aqui comigo, deixa eu te explicar o porquê. Como eu falei para vocês em aulas anteriores, a educação física, ela tá para educar vocês para o futuro, como as demais disciplinas também, tá? Muitas disciplinas a gente vai usar, e a educação física a gente usa tudo dela ao longo da nossa vida. Então vai chegar um momento que, se Deus quiser, todos vocês vão chegar lá com 80, 90, até 100 anos de idade ou mais, em pleno gozo das suas atividades físicas, em pleno gozo do seu corpo. Para isso eu preciso saber me cuidar desde agora, porque não adianta eu chegar nos meus 70 aninhos, nos meus 60 anos e querer recuperar tudo que eu fiz de errado quando eu era jovem, adolescente ou adulto, tá? Então eu preciso aprender de agora o que eu preciso saber para o futuro, para poder ter uma vida melhor. E ó, ninguém está autorizado a morrer antes de mim aí, tá bom? Todo mundo tem que morrer depois, e o professor pretende viver uns bons anos, pelo menos uns 200 aí se der, beleza? Então acompanha comigo lá a aula, vamos descobrir o que a gente está falando aqui. Então, falando da epidemiologia, né? Da epidemiologia, temos a população de idosos, que elas são classificados com tem 60 anos ou mais. E são cerca de 32,1 milhões de idosos no Brasil, tá? E a população de idosos em Rondônia chega a ser 36,4 para 100, ou seja, de cada 100 pessoas em Rondônia, quase 37 delas têm 60 anos ou mais. Professor, esse é um número significativo, exatamente. A população de idosos no Brasil está crescendo. Ela chega a ser maior, quase maior, do que a população de jovens, tá? Então, a população idosa em Rondônia tem apresentado crescimento significativo, ou seja, as pessoas estão vivendo mais. Como o estado registrando a maior idade média da região norte. Ou seja, aqui na região norte, nós somos os mais vívidos, tá? Evidenciando um envelhecimento populacional acelerado. Aproximadamente 36,84 idosos para cada 100. Crianças e adolescentes, que são de 0 a 14 anos, tá bom? E aí, o que nós temos mais? Sobre a expectativa de vida da população brasileira. A população brasileira tem uma expectativa média, hoje, de 74 anos e meio, mais ou menos, tá? O que vinha essa expectativa de vida? Ah, professor, quer dizer que eu vou chegar nos 74 anos e vou morrer? Não. Mas, no geral, contando todas as pessoas que vivem até 100, ou as que vivem só até 50, somando e tirando uma média, que é que vocês aprenderam lá nas aulas de matemática, de moda, média e mediana,
e aí nós vamos ter uma média de 74 anos de idade, que é mais ou menos aí a idade que a maioria da população consegue alcançar, tá bom? E aí ela vai depender, ela vai alterando à medida que eu mudo de região, tá? Então vai ter regiões que vai ser a média 74, que é o caso aqui da região norte, como vai ter regiões aqui pelo Nordeste, pelo Sudeste, em que as pessoas vão conseguir atingir uma longevidade um pouco maior, 81, 80 e assim por diante. E aí, para mim ter um parâmetro bem legal, eu tenho aqui as classificações, tá? Os idosos jovens, que nós temos os idosos jovens, os idosos velhinhos e os idosos mais velhos ainda, tá? Esses idosos jovens que acabaram de chegar, assim, cheguei agora na janela do idoso, tá? Então, entre 65 e 74 anos, eles são bem mais ativos, né? Cheios de vida e vigorosos. E aí eu tenho um dado bem legal para você aqui, presta atenção comigo, ó. Hoje em dia, o idoso já não é mais o idoso. Aí, professor, como assim? Antigamente, a pessoa com 50 anos, 60 anos, já estava bem debilitada, já tinha pouca atividade física, pouca qualidade de vida. Mas hoje, com o avanço da medicina, com o avanço tecnológico, as pessoas estão envelhecendo tardiamente, né? As pessoas estão chegando na idade de 60, de 62 anos, mas muito ativos. Muitas delas porque tomaram consciência de que precisavam, no passado, se alimentar melhor, fazer mais atividade física, para chegar a uma idade, na idade idosa, com uma qualidade de vida ainda melhor, tá bom? Por isso que hoje nós encontramos mais idosos bem ativos, fazendo diversos tipos de esporte aí, tá bom? Acompanha comigo lá na aula para a gente continuar a explicação. Temos os idosos mais velhos, que vão de 75 anos a 84 anos. Esses já são um pouco menos ativos e um pouco menos vigorosos, né? E os idosos mais velhos ainda, que tem 85 anos ou mais, que apresentam mais fraqueza e mais enfermidades, ou seja, mais doenças aí, tá bom? E quando eu falo de envelhecimento, o que ele vinha a ser, né? O envelhecimento é um processo natural de alterações e adaptações do ser humano, ou seja, não tem como fugir. Vai acontecer, a menos que porventura aconteça algum interrompimento ali da sua linha de vida, você vai envelhecer, tá? Desde o nascimento até sua morte, com maiores evidências a partir da 6ª década de vida, ou seja, a partir de 60 anos, a gente evidencia mais na pessoa que ela é idosa, tá? Vivências pessoais, porém absolutamente individual, tá bom? Então você tem aí vivências cada vez maiores. Também assomadas a um contexto cultural e social, porém como se viveu. Então vai depender de como você viveu, você tem um contexto cultural diferente um do outro. E também temos aspectos biológicos, né, que é a genética e psicológico. Tudo isso influencia na sua idade idosa, quando você é idoso. Dependendo de com quem você viveu e como viveu, do contexto cultural onde você estava e da sua genética. Então, a depender também da sua genética, você pode ser aquele idoso mais ativo, mais vigoroso, com muita mais experiência, ou aquele idoso mais ali depreciado, aquele idoso mais paradinho, tá? A depender de como você viveu e da sua genética. Responde aí. Como envelhecer bem? Você sabe a resposta para isso? Se você não sabe, vai pensando aí, que ao longo da nossa aula a gente vai descobrir como é que se envelhece bem. Olha, eu amo esse filme, eu acho um filme muito bacana. Quem não assistiu, assista ainda. Se você sabe o nome, conta pra gente aí depois, tá? Alterações relacionadas ao envelhecimento, que acontece quando a gente está velhinho. O que acontece quando a gente está velhinho? O envelhecimento, ele é um processo multidimensional. Mas o que é isso, professor? Ele tem várias dimensões, vários aspectos, tá? Caracterizado pela perda progressiva, ou seja, não é de uma hora para outra, da integridade fisiológica, aumentando a vulnerabilidade a doenças, envolve alterações somáticas, físicas, né, e psíquicas.
marcadas por declínio na capacidade funcional, diminuição da massa óssea muscular, redução da elasticidade da pele e alterações sensoriais, influenciadas por fatores genéticos, ambientais e sociais. Então, tudo isso, acompanha comigo aqui, tudo isso faz parte, opa, se eu chegar aqui eu estou quase saindo, tudo isso faz parte do envelhecimento, tá? As defasagens psíquicas, fisiológicas, o músculo, eles começam a ficar mais flácidos, e aí vamos lembrar da dica da tatuagem, tá? Se você está pensando em fazer uma tatuagem, ou se você já fez uma tatuagem, presta atenção que eu vou te falar agora. Hoje, a sua pele está lisinha e maravilhosa. Os meninos aí um pouco mais musculosos, as meninas com suas curvas bem acentuadas. Porém, entretanto, contudo, todavia, isso não é para sempre. Então, imagine bem onde você vai fazer a sua tatuagem, que se ela for uma carinha feliz, pode ser que essa cara fique enrugada daqui a alguns anos, tá? Porque a pele ela vai se contraindo, ela vai perdendo musculatura, então ela vai deixando de ser tão lisinha como é hoje, tá bom? Fica atento nisso aí. Vou fazer uma tatuagem? Vou. Aonde vai ser? Como que ela vai ficar daqui a 20 anos, tá? Pense com isso, tatuagem é para sempre, tá? Então vamos lá, acompanha na aula aí. E aí vamos começar aqui pelas mudanças biológicas, tá? O que acontece biologicamente no meu organismo a partir do momento que eu começo a envelhecer? A minha estatura diminui mais ou menos 1 centímetro por década, tá? Porque eu estou perdendo massa óssea ali. Então é natural que você encontre um idoso que às vezes aparentava estar mais alto e agora parece que está mais baixinho. Ele não parece, ele está mesmo. Então ele perde aí mais ou menos 1 centímetro por década. A pele é mais fina, elástica e oleosa. A visão e a audição começam a ter perdas gradativas, tá? O peso e o volume encefálico diminui cerca de 10%. Então, a gente começa a perder alguns neurônios, tá? Que vem aí as amnésias, tudo isso faz parte do envelhecimento. Fluxo sanguíneo e o volume ventricular diminui, então aquele coração que batia mais acelerado, aquele fluxo sanguíneo que era vigoroso no meu corpo, ele começa a ser um pouco mais lento, começa a diminuir, tá? Perda no número de neurônios e condução. Vocês bem estudaram lá nas aulas de biologia que os neurônios eles são células que eles não se reproduzem, tá? Então essas células, elas morrem. E elas morrem à medida que a gente vai envelhecendo também. E aí não tem reposição delas. Você nasce com um número X, que vai acontecer, elas vão ser ativadas ao longo da sua vida, né? E depois você vai perdendo elas. Perdeu, acabou, já era. Tá? Ainda não tem na ciência uma reconstrução, novos neurônios nascendo na sua pele naturalmente, tá? E aí nós temos a sarcopenia, que ela é uma doença também adquirida aí com a idade, né? Que ela vem falando da massa muscular, da força muscular, você vai perdendo ela também. E aí vamos falar um pouquinho dessa doença aqui, para a gente se entender melhor. Então, a sarcopenia, o que ela é? Ela é a perda generalizada e progressiva da força e da massa muscular esquelética, tá? O que vem a ser isso, professor? Então, eu vou perder massa e força em todo o meu corpo, ela é geral. Eu não vou perder só a força no braço ou só a força na perna. Ela é na musculatura esquelética total, tá bom? O envelhecimento é mesmo em indivíduos saudáveis, tá? Ela pode acontecer no envelhecimento e mesmo em indivíduos saudáveis aí. O aumento da população idosa neste ritmo acelerado em todo o mundo, beleza? E aí, ó, segundo a Sociedade Brasileira de Geriatria, não é de geografia, tá? E gerontologia, que é a medicina especializada no cuidado do idoso, cerca de 15% dos brasileiros têm sarcopenia a partir dos 60 anos de idade, chegando a 46 após os 80 anos. Então, quanto mais idoso você é, maior a chance de você desenvolver esta doença chamada sarcopenia. E aí a gente chega nas mudanças cronológicas, tá? E aí, deixa eu falar volta um pouquinho. Vem cá comigo. E aí a gente vai falar dessa aqui de perto. Presta atenção. A gente já falou das mudanças, qual foram?
Vou voltar aqui para vocês. Já esqueceu, né? Ó, primeiro a gente falou das mudanças biológicas, tá? Aquelas que acontecem aqui biologicamente, os meus músculos, os meus ossos, tudo aqui por dentro, tá? E agora eu vou falar das mudanças cronológicas, do tempo, tá? Lembra Deus Cronos, tempo da mitologia lá? Então, a forma padrão da contagem é em anos vividos, certo? Acompanha lá no slide, fica melhor da gente ver bonitinho, tá bom? Vamos lá. A contagem, cronologicamente, são em anos vividos. Então, a gente conta como? Viveu 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, a gente não conta assim? Então, essa é a contagem cronológica, diferente lá da biológica, tá? A mensuração em dias, meses e anos desde o nascimento. Então, quantos anos você tem? Tantos meses, tantos dias e tantos anos, tá? E ela é absoluta e não serve para medir o envelhecimento. O que isso significa, professor? Se passarem 80 anos da sua vida, passou 80 anos da sua vida. Isso aí é absoluto. Não vai passar 80 anos e você vai ter 70 anos. Não. Sempre vai. O tempo que passar em anos é o tempo que você vai ter. Porém, isso não serve para medir o seu envelhecimento. Vai ter pessoas de 50 anos que vão aparentar estar mais velhas, vão ter mais dificuldades, e vai ter pessoas de 50 anos, que é o mesmo tempo cronológico, que vão estar muito melhores de saúde do que a outra, tá? Então, por isso que não serve para medir o envelhecimento. O envelhecimento ele vai depender de como você viveu toda a vida, tá bom? E aí nós entramos nas mudanças psicológicas, que é aí que vem os problemas da cabecinha, tá? O que pode acontecer? Lapsos de memória devido ao desuso, tá? Então, se eu não treino ali o meu cérebro, se eu não estou constantemente fazendo exercícios para estimulá-lo, a minha memória vai cada vez ficando pior. Dificuldade de aprendizado, você começa a ter mais lentidão para aprender as coisas. Conhece aquela pessoa que é mais velhinha um pouquinho, tem dificuldade de mexer no celular, no aplicativo do banco, de entender como é que funciona? Então, você hoje aprende isso rápido, porque seus neurônios estão ali, as sinapses nervosas são ligeiras, mas à medida que você envelhece, isso tem a tendência a ficar cada vez mais lento, tá? Também acontece casos de depressão e ansiedade, ganhos, aí tem os ganhos, tá? Não é só perda, não. Vou ganhar um pouco mais de sabedoria, porque eu vivi mais, possivelmente eu sei mais também de muitas outras coisas que um jovem talvez não saberia, tá? Eu tenho mais conhecimento também, beleza? Perda de motivação e confiança, a pessoa já não se sente mais tão útil ali, tá? Ah, eu não sirvo para nada, nada me anima. Então, isso também é uma das características do envelhecimento psicológico, tá? Diminuição de expectativa e sonhos, falhas de atenção e concentração. Então, demoro para me concentrar, eu não consigo me concentrar, tá? E aí, tem aquele gaiato na sala que fala assim, professor, eu já estou com depressão aqui, tá? Estou velho? Não, a depressão pode ser dada por várias outras coisas além da velhice, tá? Aqui a gente está falando especificamente da velhice. E aí eu também tenho as reduções sociais, tá? O que acontece com o meu social? Então, deixa de ser economicamente ativo. Olha que interessante, professor. Se eu sou idoso, eu paro de trabalhar, certo? Porque aí eu já aposentei, recebo ali minha aposentadoria do governo ou de algo que eu tenha feito. Então, eu deixo de ser economicamente ativo, eu paro de gerar renda para o governo. Agora eu já trabalhei muito, já gerei muito, agora é minha vez de ganhar, tá bom? Aí eu vou ter rompimentos de relações antigas, tá? Muitas pessoas com que você se relacionava antes, às vezes por conta do trabalho, não se relaciona mais. Renda mensal para o lazer, ela fica um pouco menor, tá? O fim da vida social ou o início dela. E aí vai depender de como você vive, né? Se você tem uma vida social muito ativa, ainda na juventude e tal, e aí quando chega na velhice, ela diminui, ela cessa, você desanima, entre aquelas outras questões psicológicas, aí você não quer mais, aí você se isola. Aí sua vida social acaba. Ou você pode ser aquele idoso que às vezes não tinha uma vida tão ativa,
mas encontrou ali um projeto social de basquete, de vôlei, de futebol, uma galera daquela idade e começa a ter uma nova vida social. Olha que bacana. Isso também pode acontecer, mediante ao esporte, tá? Entre outras coisas. E inferioridade e incompetência, isolamento. Então, aquele idoso que se sente triste por achar que não está contribuindo mais, por achar que já não está tão bem e demasiadas coisas aí, tá bom? Vimos aí todos os aspectos. Agora eu vou deixar vocês com uma externa bem bacana. Não pisca, presta atenção e já já eu volto para continuar a aula, tá? Fica de olho aí. Hoje vamos saber alguns segredos da atividade física para envelhecermos bem. Já começamos a envelhecer desde que nascemos, um processo natural da vida, mas a questão é envelhecer com saúde e é aí que entra a atividade física na vida do ser humano. Durante o processo de envelhecimento humano, ocorrem modificações em nossa estrutura corporal, perdas funcionais, de massa magra, e aí podem surgir doenças patológicas. A soma desses fatores influenciam no psicológico de pessoas que antes se locomoviam com facilidade, realizavam atividades das suas vidas diárias sem o auxílio de outras pessoas e sem dores. Com o avançar da idade, devido ao sedentarismo, perdemos a capacidade motora e, com ela, a dificuldade de uma vida saudável, livre da depressão e inabilidade. A educação física torna-se fundamental na aceitação desse processo, pois utiliza-se de treinamento físico que auxilia no processo do envelhecimento, reduzindo as perdas funcionais, abalos cognitivos e psicológicos, tornando o indivíduo resistente, capaz de caminhar, subir escadas, apresentar força para carregar sacolas, enfim, realizar as atividades da vida diária sem qualquer prejuízo ou esforço. Por isso, a atividade física é super importante na vida do ser humano desde pequeno. Veja o caso do Carlos Gabriel, de apenas 4 anos de idade. Pelo menos 2 vezes por semana ele está aqui, na escolinha de futebol. Ele e os colegas aprendem se divertindo a iniciar na vida uma atividade física e assim prevenir algumas doenças na fase adulta. É o que garante o professor Renan Luiz. O esporte sempre foi presente na minha vida, sempre participei, joguei na escola também, participei de vários campeonatos, sempre gostei e sempre sou um atleta árduo, né? Sempre pratiquei o esporte, campeonatos, sempre gostei. E ela a educação física na nossa vida como é que fala? É um prazer fazer e tanto melhorar a nossa saúde como mentalmente também. Quanto mais cedo começar a ingressar no esporte, melhor para as crianças, porque elas vão adquirir mais, vão se enturmar mais, vão praticar, vão melhorar a sua saúde, convivência dela também vai melhorar, tanto na escola como familiar também, na sua família, né? A gente agrega muito respeito também aqui, respeito, companheirismo. Aí é isso que o esporte traz pra gente, né? E o pequeno Gabriel, além de querer uma vida mais saudável quando crescer, também quer ser jogador de futebol. Jogador de futebol. O que tu gosta de fazer aqui, Gabriel? Eu gosto de chutar a bola. E fazer o gol? Aham. Como é que tu faz lá o gol? Ali na rede. Não se pode evitar o processo do envelhecimento, porém podemos nos precaver adotando hábitos de vida saudável, boa nutrição e a prática regular de atividades físicas, evitando o sedentarismo e auxiliando no controle de patologias já existentes ou até mesmo as impedindo. O advogado Alexandre Valchek começou a praticar atividade física aos 9 anos de idade. Parou por um tempo devido ao trabalho e família, mas retornou e diz que não pretende mais parar. Meu pai me colocou para fazer natação. Então eu nadei durante bastante tempo. Eu nadei dos meus 9 anos de idade, foi quando eu aprendi a nadar, até os meus 17 anos. Nesse período, eu fiquei muito tempo sem fazer esporte. Eu acho que eu fiquei assim uns 10 anos sem fazer esporte. E eu engordei muito.
eu fiquei com 150 quilos. E um dia eu estava dando aula, porque eu dou aula para o curso de Direito, né? Eu tenho especialização em tributário, civil, direito comercial e direito consumidor, essas coisas, direito médico. E eu estava dando aula. A aula acabou, eu fui para a sala dos professores e passei mal. Aí até um segurança chegou lá e falou: Alexandre, vamos pro médico e tal. Eu falei: não, melhorei. Aí passa um pouquinho, passei mal de novo. Aí ele disse: não, vamos pro médico. Aí me levaram pro médico, pro hospital, pro 9 de julho. Cheguei lá, eu tava com a pressão muito alta. E eu faço jiu-jitsu há uns 9 anos, mais ou menos. 9 anos. Não pretende mais parar? Não vou parar mais não, agora não dá para parar mais. Eu não tenho, assim, eu me identifiquei tanto com o jiu-jitsu que eu não consigo me ver em outro esporte, entendeu? Sabemos que a atividade física é de suma importância para as diversas faixas etárias, desde que sejam adequadas e, se possível, acompanhadas por um profissional da área. Envelhecer é um processo natural da vida, mas o importante é envelhecer bem e feliz. Agora fique com mais explicações em Sala de Aula. Olha aí que bacana, envelhecer bem e feliz, tá? Então tem que conseguir envelhecer aí. Siga o exemplo lá do nosso querido jogadorzinho de futebol, do professor Renan, falando sobre as atividades físicas. Então é importante que eu consiga, desde já, ter o hábito de fazer atividades físicas, para que no futuro eu faça essas atividades sem deixar que o meu corpo padeça, que o meu corpo fique ali ocioso, sedentarismo. Viu? Um colega lá, o advogado, ele com pouco tempo deixou de fazer atividade física, já ganhou bastante peso, já começou a adquirir algumas doenças, porque parou, mas deu tempo de voltar ainda. Então você não pare. E agora nós vamos ver como que as atividades físicas, né, a prática da atividade física regular, ela pode ajudar aí no meu envelhecimento melhor, que seja um idoso mais ativo, que nem a nossa senhorinha aqui do campo, que ela tá correndo aí, ó, bem ativa aí, beleza? Vamos lá comigo no slide? Então, o exercício físico na terceira idade, o que ele me ajuda? Ele me ajuda a melhorar a saúde óssea e articular. Então, eu vou conseguir me movimentar melhor, eu vou conseguir ter uma saúde articular melhor. Regula a frequência cardíaca, auxilia no gerenciamento do peso, tá? Então, eu consigo controlar o meu peso de uma forma bem mais fácil. Melhora a autoestima e a disposição, então passa a ser aquele idoso mais disposto, mais alegre, com mais vida. Melhora a capacidade respiratória, a flexibilidade e reduz o risco de quedas e fraturas. Nós sabemos aí que a galera que é da área da educação física, a galera que é da área da medicina, sabe que as quedas são as principais causas aí de fraturas e de lesões dos idosos, tá? Então, evitar cair é muito bom para o idoso. Então, se eu pratico atividade física, eu vou ter aí estruturas mais fortes que elas vão me evitar de tomar uma queda à toa, tá? Então, melhora as funções cognitivas, o humor, o estresse diminui, tá? O humor melhora, a ansiedade e outras demências, elas diminuem. Demência não é questão de ser doido, tá, gente? Demência é questão de estar esquecendo, de não lembrar o que fez, e essas atividades aí. A autoestima, ela melhora, tá? Já é autoestima, né? E o autoconceito também. Ou seja, eu me acho uma pessoa melhor, eu me acho uma pessoa mais ativa, eu me acho até mais bonito quando eu faço atividade física, tá? O bem-estar e a felicidade também. É tudo juntinho ali. Só tem benefício na atividade física. E nós temos alguns programas de atividades físicas para idosos, tá? Na parte do lazer, exercícios físicos, esporte. A avaliação médica, ela precisa acontecer, tá? A avaliação física com um profissional habilitado. Não vai aí em qualquer site da internet, aplicativo, não. O deslocamento ativo tem que ter, seja ele a pé, de bike ou de diversas formas, nós precisamos deslocar, né? Atividades domésticas podem continuar acontecendo, como lavar roupa, louça e afins, passar, varrer, jardinagem. Todas essas atividades vão ajudar o idoso a ser mais ativo. Vou virar um escravo da minha casa? Não, você vai continuar realizando atividades úteis para que você se sinta útil e ainda assim melhorando a sua qualidade de vida.
E atividades laborais, relacionadas ao trabalho, para quem ainda continua trabalhando, ou livres, tá? Essas atividades, elas têm baixo impacto, são de fácil realização, têm baixa intensidade e têm curta duração, ou seja, perfeitas para quando eu for idoso ou para aquele meu familiar, amigo, colega, vizinho que já é idoso. Orienta ele lá, ó. Fala, ei, preciso fazer uma atividade física para eu ficar cada vez melhor e mais bonito, tá? Essas atividades são de 30 minutos, 3 vezes de 10 minutos ou 2 vezes de 15 minutos, todas elas, tá? E aí nós temos o quê? Esportes para terceira idade, tem vários, tá? O ciclismo, tá? Que ele melhora a resistência, fortalece as articulações, ativa a circulação. Tem uma bike? Arrocha nela. A hidroginástica, que é também muito aceita pelos idosos, tá? Que ela melhora a respiração, protege as articulações, tem um gasto calórico legal, ou seja, vai ajudar a regular o peso ali. E ainda tem a questão da socialização, você não faz hidro sozinho, né? Vai fazer hidro com a galera lá da mesma idade. A yoga, que reduz o estresse, melhora o equilíbrio e aumenta a flexibilidade, tá? E o meu amado voleibol, que ele ajuda a melhorar a coordenação, fortalece os reflexos e promove a socialização. E aí nós temos aqui ó, uma adaptação que eu achei bem bacana, eu trouxe para vocês. Nota aí que não são ataques, né? Então pode segurar a bola, pode jogar, deixar a bola quicar no chão. Então são adaptações do voleibol convencional para que você consiga continuar fazendo a atividade. Então tudo isso é possível, tá? E aí nós temos algumas diretrizes da atividade física para idosos, tá? Quais são elas? Vamos primeiro observar o quê? A condição individual de saúde, incluindo o uso de medicamentos, fatores de risco, características comportamentais, objetivos pessoais e preferências de exercício. Cada idoso, cada pessoa vai ter a sua preferência de exercício, o que gosta mais de fazer, o que gosta menos, tá? Então isso tem que ser observado para que eu tenha costume, para que eu tenha gosto de estar fazendo tudo isso. E aí eu tenho a intensidade, a frequência e a duração. Então isso tem que ser levado em conta também. Então, a frequência, eu posso treinar aí de 3 a 5 vezes por semana, tá? Que é uma frequência moderada, que são 30 minutos até 60 minutos, tá? Divididos em 10 minutos todo dia, um total de 150 a 300 minutos por semana. Isso vai ser moderado, tá? Vem cá comigo, vem cá. Presta atenção, menino, presta atenção. Para idoso, eu evito atividade vigorosa, né? Porque a menos que já seja aquele idoso que já é ativo, foi ativo a vida toda, que vai ser o caso de cada um de vocês, e acabou de chegar na velhice, né? Acabou de entrar no quadro de idoso, que é o idoso mais jovem que a gente viu, né? 60 anos até 65, mais ou menos. Então, para ele, aí sim eu vou poder ter uma atividade mais vigorosa, de 20 a 30 minutos ou mais por dia. Aquele idoso que é mais debilitado, que já tem mais idade, vamos melhorar aí, fazer 30 a 60 minutos por semana, 10 em 10 minutos por dia, para melhorar aí a sua condição, tá? Aí uma combinação equivalente de moderada e vigorosa. Consigo fazer melhor, mais intenso por mais tempo? Top. Não consigo? Faz a moderada. Quando estiver bem acostumado na moderada, aí eu volto para a vigorosa. E assim eu vou equilibrando, sempre acompanhado por um profissional, tá? Bem orientado, para que você consiga fazer isso sem se machucar, beleza? E aí nós vamos aqui às diretrizes da Organização Mundial de Saúde, tá bom? Acompanha lá comigo no slide. Então, para a Organização Mundial da Saúde, eu preciso fazer fortalecimento muscular, cerca de 2 vezes por semana, de preferência acompanhado da família, de amigos ou de grupos comunitários. Se passar mal, tem quem socorre, né? Mobilidade, de 3 vezes por semana, tá? Equilíbrio, mais ou menos. Manter-se ativo tão quanto suas limitações permitirem. Então, poxa, eu consigo fazer meu máximo 5 vezes por semana? Faça 5 vezes por semana. O importante é estar ativo sempre, tá? E aí, idosos que têm mais de 65 anos, bem fisicamente, podem dominar aí
dinamizar, né? Ter um pouco mais de atividade. 300 minutos por semana, moderado, ou 150 minutos por semana mais intenso. Tá vendo que eu reduzi a frequência? Se eu faço moderado, eu tenho uma frequência maior. Se eu faço intenso, eu reduzo a frequência, que é para não machucar. Beleza? Vamos lá. E o Colégio Americano de Esportes, né, ele diz que o tipo de atividade física, elas podem ser aeróbica, tá? Aquela atividade que você corre, pula, dança. A atividade de força, como levantar aquele pezinho de leve, tá? 2 quilos, 3 quilos, nada muito. Não vou pegar 50 quilos para levantar, né? Eu sou um idoso já. Endurance muscular, tá? Aquela resistência um pouco mais com musculatura. Flexibilidade e equilíbrio. São exercícios que você deve fazer na idade idosa, tá? E desde já também que vão te ajudar. Só que aí do idoso para agora, você vai mudar a intensidade, né? E o peso. Exercícios resistidos de intensidade progressiva, ou seja, aquele que eu continuo por mais tempo, que eu faço um pouquinho mais. Então, exercício físico e atividade física para pessoas idosas, como ajudar a recuperar, né? Para manter, para melhorar a sua performance. E aí, para o Colégio Americano de Esportes, os exercícios minimizam os efeitos deléricos do envelhecimento, principalmente na capacidade funcional, proporcionando mais qualidade de vida, tá? Ou seja, vai te ajudar a ser mais senil na sua vida. Recomendações para prevenir o declínio da capacidade funcional mental, ou seja, para você não ficar aquele velho debilitado mentalmente. A prática de exercícios aeróbicos e resistidos e terapia primária para aumentar a capacidade funcional em idosos com doenças cardiovasculares. Então, se você já tem um quadro de doença cardiovascular, tem que dar uma maneirada lá. A autonomia funcional promove, tá? Fiz tudo isso aqui, professor, o que eu vou ganhar? A autonomia funcional, vai poder levar suas compras, fazer suas atividades sem estar dependendo de ninguém, tá? Poder se servir, poder fazer suas atividades de casa, sem precisar de ajuda dos outros. Mais qualidade de vida, porque eu fico mais independente, né? E a prescrição deve ser individualizada. O que acontece, professor? Então, tudo que eu falei aqui é questão de ver, né? Quem é o idoso? Como é que ele viveu? Quantos anos ele tem? Então, tudo isso é individualizado. Às vezes eu vou ter o idoso que ele vai aguentar mais exercício, mais atividade, mais endurance. E vai ter idoso que eu vou ter que ir mais devagar, com menos atividade. Tudo isso é individualizado, é de cada um. Tudo na atividade física, ela é individualizada. O que serve hoje para o professor Joalan pode não servir para nenhum de vocês em sala de aula, tá bom? E vice-versa. E aí eu deixo aqui para vocês um exercício bem bacana do nosso projeto Exercite-se Mais, tá? Uma atividade bem legal para você já começar a realizar aí. Você nem sou idoso ainda, mas vai ser. Deus quiser, vai ser. Você vai chegar lá nos 100 anos, vivendo feliz e ativo, jogando vôlei aqui com o professor, tá bom? Aí a gente se encontra por um dia aí. E o nome dessa atividade é sarcopenia, tá? Vamos para longe com essa doença aí. E aí você vai reservar um espaço tranquilo, aí na sua sala, na sua casa, né? Durante 5 minutinhos. Vai pegar um colchonete ou uma toalha grande, que for mais confortável para você, e vai realizar movimentos sem pressa, tá? Será que você consegue realizar esses movimentos hoje? Se você conseguir hoje, eu tenho certeza que na idade, quando você chegar lá idoso, você vai conseguir melhor ainda, tá? E os exercícios são esses, acompanha lá comigo. Sentar e levantar em uma cadeira firme, tá? Levante-se, sente. De 2 a 3 séries de 10 repetições, tá? Elevação de calcanhar, em pé, com o apoio, suba na ponta dos pés para fortalecer as panturrilhas e melhorar a circulação sanguínea, tá? Extensão de joelho, sentado, estique uma perna de cada vez para fortalecer as suas coxinhas. Olha aí, ó, os idosos aí todos se mexendo, muito ativos. Galera, vou ficando por aqui, tá? Não dá tempo de sentir saudade, faça os exercícios aí para expulsar a sarcopenia e daqui a pouco a gente volta com a atividade, tá bom? E o resumo da nossa aula. Beijão, até já!